Desculpa. Tá. Ok. Pode começar, Cláudia. Começar iniciando a gravação ali. Não, só para dizer que aqui nós estamos também, vou começar falando, estamos de lockdown, assim, né, de comércio, tudo, né, só mercado e farmácia aberta. Já tem 15 dias, né, domingo, na verdade, fazem 15 dias, acho que o governador estendeu por mais 7 dias. Estamos de bandeira vermelha, hospitais lotados, né, mas agora começou a diminuir um pouquinho a taxa de contágio e morte, né, por Covid. Estamos aqui na luta, já tem 15 dias, né? Então a gente vai lá, a gente acha que vai melhorar um pouquinho e depois as coisas pioram de novo. Enfim, então eu trabalho, né, na Universidade Católica, sou professora lá, eu acho que eu fui professora do Josimar também, um período pequeno na Católica, na graduação dele. Tenho assim, muitos anos trabalhando com a Júlia, né, a gente é do mesmo programa, né, que é o de psicologia, dividimos também a mesma linha de pesquisa, que é desenvolvimento humanos em contextos familiares e educacionais, então a gente sempre está junto, né, nessas trocas. Fiquei muito feliz, José Augusto, quando você veio para o GT, porque eu me senti assim, era eu e o Aguinaldo, né, muito sozinhos ali, porque numa perspectiva mais quantitativa da psicologia, tudo. E lá, no GT, uma parte na perspectiva mais qualitativa. Então, assim, foi uma alegria de receber, de estar por lá. Minha formação em psicologia, né, no mestrado e doutorado, em psicometria, né, trabalhei, fiz tanto mestrado quanto doutorado no laboratório, no LabPan, né, sob orientação do professor Luiz Pasquale. Recentemente eu vim de um pós-doutorado também, numa perspectiva, né, da psicologia social, num olhar mais quantitativo também, que fez ali uma conversa entre psicologia social e desenvolvimento humano, mas, né, nesse olhar mais da pesquisa quantitativa. Então a gente tem trabalhado aí nessa linha. Queria agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, é sempre bom falar dos nossos trabalhos, José Augusto, agradecer o seu convite, a todo mundo, né, que está aqui assistindo também, o convite do LabMed também, muito feliz que um laboratório de pesquisas quantitativas e psicometria, né, de medida em psicologia de uma forma geral, tenha crescido tanto, né, teve uma hora que eu entrei, parecia que tinha 65 pessoas aqui na chamada, né, então é bastante gente, e eu fico muito feliz com isso, né, gente, nem sempre é a área de escolha inicial, né, dos estudantes de psicologia, né, você vê que você tem eu tenho 20 anos, né, mais de 20 anos, a velhice vai chegando aqui, professora de graduação em psicologia, e vejo que às vezes os alunos, a maior parte dos alunos realmente não se veem dentro desse olhar mais quantitativo da psicologia, demoram, principalmente aluno de graduação, demora um pouquinho, né, para entender a importância da pesquisa quantitativa dentro da psicologia. Então, assim, eu fico muito satisfeita de ver um laboratório tão rico e ganhando, assim, né, tantos adeptos dentro da psicologia, né? Então, isso é sempre uma satisfação. O que eu trouxe aqui para vocês, gente, na verdade, eu pensei em falar sobre uma pesquisa, que eu tenho uma linha de pesquisa que eu inaugurei ela mais ou menos ali em 2019, e tenho começado, então, é uma pesquisa mais recente que eu tenho trabalhado, né, que é a ideia de uma pesquisa guarda-chuva, né, para atrair um estudo, né, para começar a pensar a problemática da psicologia positiva. Então, eu queria trazer, assim, essa pesquisa de uma forma geral, depois eu vou especificar na pesquisa de perdão, que, na verdade, ela iniciou-se, né, com uma dissertação de mestrado da Ana Maria, até pedi para a Ana Maria vir aqui para falar da pesquisa dela, mas acabou que ela não pôde, ela está com os problemas de saúde, né, a gente tem que ter muito cuidado realmente com tudo, e aí ela não pôde vir, né, ela tinha uma consulta justamente aqui no horário né, do que a gente tinha combinado aqui para a reunião. Então, mas eu vou trazer o trabalho dela e a gente discute um pouquinho. A ideia é, de fato, né, trabalhar a construção de escalas dentro da perspectiva da psicologia positiva e pensar também em intervenções futuras. Então, eu vou tentar ver se eu consigo aqui ser menos, vamos dizer assim, analfabeta digital, e consigo compartilhar a tela, pode ser? Para ver se eu
A gente está dando aula virtual há muito tempo já, desde o ano passado, né? A gente nunca não voltou. Não voltou, né? Da psicologia. Se eu acho. Pronto, desculpa. A gente não voltou do semestre passado, a gente continuou nessa perspectiva das aulas remotas, né? Mas é toda hora que a gente vai vendo que a gente utiliza ali um programa novo. Então, às vezes, até a gente acostumar, o Skype, por incrível que pareça, eu nunca tinha experimentado. Tá? Então, falando um pouquinho da psicologia positiva, né? Então, o título da pesquisa é Psicologia Positiva aplicada aos contextos familiares, escolares e organizacionais, né? Ela teve início, né, oficialmente, né, dentro de um projeto de pesquisa que foi submetido à universidade em 2019. Ele, por enquanto, não tem ainda financiamento externo, né? Porque em seguida a gente já teve a questão do lockdown, né? E aí do 2020, né, que foi aquele ano muito difícil, né, a gente perdeu muito financiamento de pesquisa, né, então a gente tinha, aqui no Distrito Federal, a gente tem a FAPDF, que tem nos ajudado muito nos financiamentos de pesquisa, mas, né, devido à pandemia, mudança de governo, esses financiamentos acabaram, né, não vingando, né, e a gente está tentando trabalhar a pesquisa sem financiamento externo. Okay? Então, e antes mesmo de falar psicologia positiva, né, eu acho que uma das reflexões que eu queria ver, que vocês me ajudarem a pensar um pouquinho, em relação, assim, se de fato faz sentido falar de aspectos positivos, quando no momento a gente está vivendo uma grande crise mundial de saúde, né, da pandemia, e a gente fica pensando assim, será que não seria assim, meio que tampar o sol com a peneira, ou não olhar problemático, quando a gente, né, vamos dizer, se esforça de alguma forma para fazer pesquisa ou produzir conhecimento em psicologia positiva dentro de um contexto que é tão diferenciado, né, e único que a gente está vivendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem refletido, né, muito sobre a questão da manutenção, né, do estudo da psicologia positiva nesse novo contexto, né, um contexto bastante especial para a gente. E aí, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam disso, se alguém pudesse comentar, se já refletiu, assim, faz sentido eu falar de bem-estar, felicidade, né, virtudes, no meio de uma crise de saúde tão grave como a gente está vivendo? Essa é a minha pergunta para vocês. O que faz... Bom, boa tarde, né? Assim, eu tive um problema de ordem, mas eu estava esperando muito essa apresentação. Eu penso que é complexo a gente falar de determinados assuntos, né? De determinadas coisas, assim, frente a uma situação tão caótica como a nossa, né? Mas eu acredito que frente a tudo isso, há tantas dúvidas no entorno do que significa essa pandemia, que muitas pessoas ainda não entraram de fato para essa compreensão, ou se entraram à luz da sua própria compreensão. Eu acredito que a gente precise, né, manter essa tão chamada resiliência e uma crença positiva de que isso está passando, né? Eu acredito muito nesse movimento do gerúndio, né? Dessa continuação de que se tem alguma coisa ruim, alguma coisa boa também pode continuar ali também numa perspectiva de luta com o vencedor, né? Então eu acredito muito assim nessa força interior, que quando ela se une a outras forças interiores, forças essas que às vezes não têm tanta luz assim, né? Tanta consciência de que ela existe em cada uma pessoa, eu acho que a gente precisa contagiar essas pessoas. Nós precisamos ter como instrumento principal num processo como esse, acredito eu, né? Dessa força positiva interior nossa, que nós temos condição para isso, né? É claro que nós vivemos assim, a ameaça atrás da outra, né?
mas acredito, né, que isso é uma coisa que está passando, que de fato, em algum momento ela vai passar, né? Então, se a gente coloca isso na nossa, como uma perspectiva de que é uma fase, né? Eu acho que isso nos dá um pouco mais de força para a gente poder seguir. Agora, é claro, Ângelo, né, que a gente tem assim, eu entendo o que você está dizendo, né, dessa fala, né, desse discurso, não, de que tudo está ficando bem, que tudo vai ficar bem, né, e tem um sofrimento e ele é inevitável da gente não sentir, né. Ah, Aí a gente tem um sofrimento, tem a alegria, tem o amor, tem o ódio. Então a gente tem esses paralelos assim que a gente precisa escolher. Então, claro que frente a uma situação pandêmica como essa, caótica como essa, a gente escolhe estar bem, com saúde, isso passando, né? Mas a gente não tem como sofrer essas outras influências. Então, eu acredito nisso, né? Nessa força interior, né? Que algumas pessoas chamam de resiliência, né? Enfim, né? Eu acho que é isso. Eu acredito quando a gente começa nesse pensamento, né? Nessa crença, na crença de que tudo vai ficar bem, mesmo que seja tão contundente esse estado de paz interior, vamos colocar assim, né? De paz, a paz interior, né? Um dia todos nós vamos falecer, vamos morrer, né? Enfim, de fato, né? Mas são coisas que a gente tem que lidar, tem que aprender a lidar, tem que saber lidar, enfim, e que muitas das vezes no papel de psicólogo que tenho, que todos os meus colegas aí, isso também às vezes se perde um pouco, né? Porque somos seres humanos e a gente acaba se perdendo nisso tudo, sabe? Eu vivo isso assim, eu trabalho dentro de um hospital, eu trabalho o tempo inteiro com pessoas assim, né? Umas que morrem, né? Há pouco tempo agora acabei de chegar da visita de uma delas que entubou, depois estubou e depois entubou de novo e agora graças a Deus, quer dizer, olha em que a gente se apega, né? Somos cientistas, mas nós acreditamos que, né? Será que seria também então, né, a gente deixar de acreditar nessas coisas, né? O invisível ele está aí, existe mesmo, né? São fenômenos. E mesmo que as pessoas falem isso não existe, mas o que importa é o que aquilo causa no nosso organismo, o que aquilo causa na nossa alma, né? O Jung fala muito disso, né? A psicologia também fala dessa parte dessa coisa transcende, né? Dessa coisa transcendental, né? Eu acho que, sei lá, eu penso dessa forma, sabe? Assim, é o que eu utilizo para trabalhar, é o que eu venho aplicando, inclusive, ao máximo para que eu não saia do aspecto da ciência, né? Da postura de cientista, da postura de profissional, mas a gente precisa entender que nós somos cientistas, mas é as pessoas, né? Que elas não têm o seu ofício na pele, na mão, e elas têm esses fenômenos, né? Essas características, essa cultura que é tão valorizada por ela. Então, quem sou eu para dizer que isso não existe? Se isso faz bem para ela, por que não potencializar essa força interior, né? Sabe? Eu acho que a oração, às vezes, ela é muito mais forte em suspiro do que em palavras, né? Às vezes você vale mais, às vezes, do que as palavras do Pai Nosso, não desvalorizando o Pai Nosso, né? Ele está aí dentro de nós. Mas, entende? Assim, eu acho que é uma coisa da fisiologia, uma coisa da cultura, né? Eu acho que eu falei até demais, mas eu acredito muito nessa força interior, sabe? Eu entendo perfeitamente. Eu não consegui ver o nome de quem estava falando, então eu Perdão, peço meu anjo, desculpa, eu sou Luiz Antônio. tanto. Eu sou orientando aí do professor Hernandes, né? E perdão, meu anjo, eu tirei que eu não queria incomodar por conta do barulho, né, que poderia acontecer aqui. Mas eu sou doutorando aí, eu estou fazendo um trabalho sobre as atitudes frente à doação de órgãos, né? Trabalho com isso, né? E estou aí nessa luta também, né? Nesse propósito, vamos colocar assim, para ajudar a gente, as pessoas, a sociedade, enfim. Muito prazer, tá? Eu, Luiz, desenvolvendo ali né, as atitudes positivas. Então, dentro do que você falou, e um pouquinho do que a gente tem repetido também nas reuniões com os alunos, né, e com a equipe mesmo de pesquisa, mas atualmente mais com os alunos, a gente tem trazido assim, algumas reflexões sobre isso. Né? Mas, assim, eu acho que o fato de estarmos numa crise, talvez isso seja essencial
principalmente para valorizar os aspectos positivos, para também não entrarmos numa crise de adoecimento mental, que já, né, de certa forma, já estamos, mas como se a gente compreende fenômenos positivos, a gente também pode contribuir para o desenvolvimento de aspectos positivos, tanto nas vidas das pessoas individualmente, quanto nas relações em que se ocorre. Além disso, né, acho que no Brasil a gente tem preocupado muito, né, em relação a como as instituições, né, de uma forma geral, né, as organizações de trabalho também têm enfrentado as crises, né, advinda dessa pandemia de Covid, né, e a possibilidade de contribuir de alguma forma para que esse enfrentamento ele seja positivo tanto para a empresa quanto para as pessoas que, né, que estão ali, né, exercendo seu trabalho, né, assim, de alguma forma trocando ali seu sustento pela sua força de trabalho, ela seja também, né, de forma responsável pelos dois lados, né? Isso são questões que a gente precisa considerar, né? Tem a questão também que eu vejo aqui em relação à questão das virtudes, né? Quando você fala assim, acho que é um momento importantíssimo para que todos nós, né, pudéssemos nos desenvolver em termos de virtudes, né? E é uma responsabilidade social que a gente tem, né? São diferentes dilemas que a gente está vivendo, né? Recentemente a gente teve uma grande discussão aqui em Brasília, né? Que ontem, né? Eles abriram ali uma inscrição, né? Para profissionais de saúde, de forma geral, né? Pudessem tomar a vacina de Covid. A gente está vacinando hoje, né? Começou a vacinar a partir de 67 anos, né? E aí uma das coisas a gente fica pensando, olha, eu, né, tenho CRP, sou psicóloga, sou da área de saúde, mas estou em home office, né, trabalho em casa, né, faço, né, dou um estágio clínico na universidade, mas né, o contato ali é mínimo, meus riscos são mínimos. Será que eu realmente preciso tomar essa vacina neste momento? É possível esperar, né, que outros setores, né, que talvez sejam mais vulneráveis, né? Então, termos de, por exemplo, talvez, né, as pessoas que trabalham no transporte público, né, os próprios professores da educação básica, né, que estão dando aula, né, estão funcionando de forma privada, a importância também dessa educação básica para as crianças e adolescentes nos dias de hoje. Então, eu penso muito nisso, né, que se for um debate imenso nas redes sociais, se realmente valia a pena, ou se a gente deveria, de fato, né, assim, se cadastrar para tomar vacina ou não. Então, são pontos que a gente tem que refletir e que eu acho que a psicologia positiva nos ajuda, né, nos norteia nesse segmento. Então, você trouxe, né, Luiz, a questão da resiliência, né, eu acho que talvez seja um dos aspectos mais importantes na hora que a gente trata. Então, fala aqui da psicologia positiva nesse momento de crise, né? Mas aí a gente tem, eu acho, outros elementos também. Então, depois dessas reflexões, só trazendo assim que a gente não está, né, alienada ou não refletindo, né, sobre as questões atuais, mas que sim, a gente considera que a pesquisa ela tem um grande, vamos dizer assim, um grande potencial de contribuir para que a vida das pessoas fique melhores mesmo nesse contexto de crise e nas consequências que advirão, né, depois que isso tudo passasse, né, ou pelo menos, né, as coisas se tornarem melhores do que estão no momento. Então, vou voltando ali um pouquinho para o projeto de pesquisa. Então, é um projeto amplo, com uma perspectiva de um projeto guarda-chuva, tá? Ele foi pensado, então, para investigar, né, eu acho que o nosso foco aqui é na questão da aplicação dos construtos da psicologia positiva em diferentes contextos sociais, né? Então, a ideia é, assim, como eu consigo, né, trazer, conhecendo os construtos dentro da psicologia positiva, né, não que já se produziu também de conhecimento dentro disso, eu posso tornar, né, no final das contas, esses elementos aplicados, né, nos diferentes contextos, né, que é por isso que a gente trouxe os contextos que a gente mais trabalha, família, escola e organização, tá? Mas é um conjunto de pesquisa que tenta dar, né, esse olhar dentro da psicologia positiva. Então, nós temos, então, como objetivos específicos, né,
desenvolver instrumentos de medidas dos construtos de psicologia. A gente acha essencial, né, os instrumentos de medida, porque eles contribuem para a pesquisa, né, eles produzem, né, critérios objetivos para avaliar, por exemplo, a eficácia de determinadas intervenções, né? Então, a gente considera que os instrumentos de medida são aí essenciais em todo o trabalho, né, de pesquisa, né? E por isso também a gente pensa aqui no desenvolvimento de instrumentos de medida, né, de diferentes construtos de psicologia positiva, e identificar fatores contextuais associados aos construtos positivos, né, para a gente entender aquilo que interfere, né, no desenvolvimento de uma característica positiva, ou naquilo que torna, né, possibilita, ou facilita que uma empresa se torne mais positiva, né, funcione de forma mais positiva do que outras, né. Então, essa ideia que é lógica, né, desse movimento da psicologia positiva, ela possa estar associada nesses diferentes construtos, entender o que interfere ali. Nesses construtos. Por fim, né, desenvolver modelos explicativos dos construtos positivos, no sentido assim, de o que interfere, então como eu posso tornar, né, as pessoas mais felizes, garantir maior bem-estar, né, como que a gente pode fazer isso, explicando esses modelos. É claro que a gente entende, né, que em ciência você não tem uma resposta fechada para nenhum problema, que depende, né, de vários contextos, da forma como as pessoas pensam, mas a gente sempre pensa aí em ser um pouco mais explicativo do que, em geral, a gente vê na maior parte das pesquisas em psicologia positiva, né, em psicologia também, que a gente acaba trabalhando muito com esse olhar mais descritivo, né, dos fenômenos, e deixa um pouquinho aberta a questão desse olhar mais explicativo. Sandra, quer comentar alguma coisa? Foi Sandra que levantou a mão, gente? Eu não consegui acompanhar direito. Isso, foi a Sandra. Sandra que levantou a mão. Sandra Medeira. Talvez possa ter apertado sem querer também, tem esse. Eu vou continuar, se você quiser falar, não precisa nem levantar a mão, só liga o microfone e a gente começa a conversar, tá bom? Então, esse projeto, como eu falei, é um projeto guarda-chuva, né? Então a gente tem, né, dentro da equipe interna, você está muda. Então tá, Sandra, quando você conseguir não ficar muda, aí você fala que a gente conversa, tá bom? Então, a gente tem uma equipe, né, de professores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação dentro né, que são internos à universidade, né, sou eu, professora Gislane Mello, que inclusive também trabalha com psicologia do esporte, não sei se vocês conhecem, e a professora Eduarda, né, que tem trabalhado também com a gente na psicologia do esporte. Desculpa, na psicologia positiva, né, a Gislane que é da psicologia do esporte. Estudantes de pós-graduação, né, tanto de mestrado como de doutorado, e vários estudantes de graduação. A gente não está assim, com uma equipe tão grande, né, como vocês, mas acho que já tá no meu limite. Assim. Além disso, né, a gente tem um aluno, né, que veio para fazer um pós-doutoramento com a gente, que vai trabalhar, né, a questão da psicologia positiva também, e tem um vínculo, né, mas não assim muito oficial, lá com a Universidade do Porto, onde eu fiz meu pós-doutorado, né, e a gente tem discutido o desenvolvimento de continuidade das pesquisas desenvolvidas lá. Então, é mais ou menos, né, esse grupão aqui que a gente tem buscado trabalhar nesses temas. Então, o conceito de psicologia positiva começa, assim, sempre uma grande dificuldade, né, da gente assim, não é nenhuma dificuldade, existe aí as pessoas falando de formas diferentes, né, sobre esse conceito e tudo, mas a ideia eu entendo, né, eu acho que o grupo aqui que a gente trabalha também tem entendido que a psicologia positiva é um movimento dentro da psicologia, ela não é uma abordagem, não é uma área de atuação, né, na verdade é um grande movimento, uma busca, né, por conhecimento dentro dessa perspectiva, o estudar, né, aspectos positivos, ele não, vamos dizer assim, não é
né, um privilégio da psicologia positiva, né? Você vê, a gente faz esses levantamentos históricos, né? E vê que desde o início da Grécia Antiga, né, no início desse conhecimento mais formal, da filosofia, você tem, né, os filósofos, né, cita aqui o Sócrates, Platão e Aristóteles, né, tentando né, estudar o sentido da vida e a felicidade, né, em geral eles têm um olhar mais hedonista, do prazer, do ócio, né, do ócio intelectual, né, e buscando sempre isso, né, qual o sentido da vida e como as pessoas podem ser felizes, né. Mais recentemente, né, acho que tem 2 grupos importantes que a gente precisa trazer aqui, né, que buscam, né, que estudam fenômenos positivos, que é o Maslow e o Rogers, ali no humanismo, né, e os outros humanistas, né, na busca da autorrealização, na crença que o ser humano é essencialmente bom, né, então isso mostra que, né, que a psicologia, ao longo do tempo, teve essa preocupação com o estudo dos fenômenos positivos, tá? E o Viktor Frankl, né, fala lá da logoterapia, que ele fala dessa busca, nem da busca de sentido da vida, mas busca do sentido, né, que o sentido da vida é a busca do sentido, né, aquilo que faz sentido para o indivíduo, aquilo que o torna melhor do que ele era antes, né, a ideia da autotranscendência. Então, acho que esses são, mostra-se assim, que não é lá em 2000, lá com aquela revista da APA, que de repente se tem, né, o estudo dos aspectos positivos, né, em relação ao indivíduo, mas que aquele movimento inicial, né, que é aquela busca inicial, ela traz à tona de novo, né, e busca, né, e promove uma maior quantidade de pesquisas, conhecimentos e o uso desses conhecimentos no desenvolvimento das pessoas, sempre olhando para esse lado mais positivo. Eu vi que a Sandra botou uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo ler a mensagem aqui. Eu não sei como que eu acesso o chat. Eu estou até com medo de mexer e sumir alguma coisa aqui, mas deixa eu ver se eu consigo acessar. Fica ali embaixo, ó, do lado de compartilhar tela, só você clicar em chat. Lado esquerdo de compartilhar tela. Ela disse que na área do ensino privado, nós, professores, estamos tendo cargas de horário reduzidas em demissões. Estamos muito angustiados e ansiosos com as incertezas do próximo semestre, com problemas financeiros e, consequentemente, em outras áreas de vida. A senhora pretende abordar as organizações de ensino superior nos seus estudos? Eu ainda não tenho. Eu vou te falar, Sandra, eu também sou né, eu sou funcionária de uma universidade privada, né, eu sou na Universidade Católica de Brasília já tem 23 anos. A gente tem vivido, né, essas questões, assim, que eu acho que são desnecessárias, não vejo as universidades, pelo menos assim, né, nem de uma forma geral, né, aqui em Brasília, que a gente conversa com colegas e tudo, as universidades, de fato, tendo práticas respeitosas em relação tanto aos funcionários quanto aos estudantes, né, nesse período, né, algumas vezes sim, outras vezes, né, com muita demissão, né, redução de horários, né, tem uma universidade aqui em Brasília que as pessoas estão reclamando muito, que ela simplesmente juntou turmas, por exemplo, de vários campos numa sala de aula só, então o professor dá aula remota ali para 80 alunos, e onde tinha que ter 3 professores, agora só tem um, né? Então, assim, são práticas que a gente, né, que eu acho que a gente pode pensar, quando a gente pensa nas organizações positivas, né, que a gente literalmente chama de POP, né, então a gente, né, o estudo da psicologia organizacional positiva, né, e das organizações positivas, vê que esse tipo de prática, ele não necessariamente promove maior lucratividade, né, o sucesso da empresa, né? Que práticas positivas estão mais relacionadas ao sucesso da empresa do que esse tipo de prática. Eu penso que isso, inclusive, em instituições de ensino, em que a força de trabalho principal, né? Que são os professores, somos nós, né? As práticas positivas garantem maior permanência do aluno no ensino, né? O sentimento de que está aprendendo, né? Também maior motivação dos professores, porque a gente teve que se virar em 1000, né, para aprender a utilizar todas essas ferramentas, dar aula em formato remoto, muito rapidamente. Então, a gente vai pensando nisso. E aí, reforça, né, eu acho que essa fala sua, assim, de quão é importante a gente estudar
psicologia positiva nos tempos, né, atuais, né, nos tempos que a gente tem vivido aqui. Tá? A gente aprendeu sozinho, não, eu prefiro aprender sozinho do que quando o povo inventa os treinamentos, que eu acho mais difícil, mais chato, mas enfim, a gente está aprendendo, né, não tem jeito. Mas isso, eu acho bom, a ideia de que eu posso aprender, né, que eu consigo ganhar algo com essa crise toda, eu acho que também é positivo, né, e mostra, né, que essa sensação de desenvolvimento que sempre é saudável, a gente se sente bem com ela. Enfim, né, a gente tem, né, dentro da pesquisa, a gente trabalha aqui com 3 grandes grupos, né, aqueles principais construtos, né, que essas 3 grandes áreas dentro da psicologia positiva, que são, né, as emoções positivas, né, as forças de caráter, né, e as organizações positivas, né. Então, tendo esses 3 olhares, a gente elegeu alguns construtos, assim, mais de interesse dos estudantes que vinham chegando, que queriam trabalhar nessa área, né, então, principalmente mestrado e doutorado, que é bem-estar, felicidade e florescimento, né, são 3 construtos que já tem, muito antes da pesquisa, a gente já vinha trabalhando, principalmente bem-estar e felicidade, agora a gente, né, eu tenho uma aluna do doutorado que está trabalhando com florescimento, e especificamente florescimento no trabalho, então, pensando naquelas questões de carreira, né, de desenvolvimento, tudo isso. A gente também, né, dentro das virtudes positivas, a gente tem ali o perdão, a tolerância, o altruísmo, né, que a gente tem trabalhado. Eu tenho uma aluna até querendo trabalhar a questão dos valores, né, mas a gente ainda está ajustando isso, mas por enquanto a gente tem esses 3 fenômenos. Eu vou falar especificamente para vocês, né, vou exemplificar, né, sobre a pesquisa de perdão, tá? E como que ela começou e para onde ela está chegando. E dentro das organizações, né, a gente está trabalhando com a lógica da liderança autêntica, que é uma perspectiva, né, de um líder, né, de uma liderança saudável, né, que é chamada de liderança autêntica, e dentro das famílias a questão da parentalidade positiva, tá? Em termos da educação de filhos, né, desse acompanhamento de filhos. Esse de parentalidade positiva até deu uma paradinha, assim, por conta, né, das 2 estudantes de graduação que estavam mais por conta dela, acabaram tendo aí uma série de dificuldades, e a gente deu uma parada por enquanto, mas a gente pretende retomar. Né? Toda essa parte, né, a gente dentro da pesquisa, da coleta de dados, né, isso tudo acaba sendo comprometido nessa condição de isolamento. Nos principais contextos, né, dentro desses construtos, a gente estuda os construtos dentro desses 3 contextos, que é família, escolas e organizações. Né? Que acho que eu penso o desenvolvimento humano nesses contextos, né, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu sempre pensei esses 3 contextos, né, bem associados. Então, a gente vai, né, pensando assim, a gente, né, aqui a parentalidade positiva nas escolas, a pesquisa dentro das escolas, deixa eu até no outro slide, ela está meio paradinha, né, mas e tem recebido muito força aqui nas organizações positivas. Então, dentro da família, né, a gente trabalhou o perdão no casamento e a parentalidade positiva, né, então o perdão no casamento né, já está bem encaminhado para a gente começar o desenvolvimento da escala de perdão no casamento, e a parentalidade positiva que vai estar um pouquinho parada, né. Na escola, a gente tem uma pesquisa grande sobre inclusão, né, que também é coordenada por mim, na educação inclusiva. Eu fico sempre sabendo, assim, meio insegura se educação inclusiva seria um tema dentro da psicologia positiva, então deixo aqui em aberto. Ele é um projeto separado do projeto de psicologia positiva, e tem a liderança autêntica no contexto escolar. Eu tenho uma aluna de mestrado que vai trabalhar a questão da liderança autêntica em escolas públicas do Distrito Federal. Né? E ela entrou agora, então ela está começando o trabalho dela nessa linha. E dentro das organizações, então, a gente tem aqui o estudo da felicidade do trabalho, a gente já tem uma dissertação de mestrado e uma dissertação sobre bem-estar no trabalho, de mestrado, né?
e agora, recentemente, outra nossa, a gente tem 3 de felicidade no trabalho, já até esquecido, já terminando, né, 2, né, dessas dissertações estão virando, né, doutoramento, né, então, começaram, inclusive, esse ano no doutorado, então a gente vai trabalhando isso, né, a gente fez uma validação também de uma escala FIB, né, de um índice, né, de felicidade interna bruta, né, felicidade interna bruta, assim, entendendo como esse contexto externo à organização, né, interfere no trabalho da organização, né, ter condições para ser feliz, e consegue interferir no engajamento do funcionário dentro da organização. Então, essa escala já está pronta, o artigo já foi encaminhado, vamos ver se sai. A escala de florescimento no trabalho, ela também, né, ela vem de um estudo sobre bem-estar, né, e chega o bem-estar no trabalho, que é o mestrado da Giovana, e aí ela vem para o doutorado para estudar florescimento no trabalho, né, dando esse diferencial, né, mas a ideia ela também já qualificou, está coletando dados, depois até vou mandar para vocês o link do questionário dela, e quem puder responder, vou ver se eu coloco aqui para vocês no chat, num outro momento, se vocês puderem responder, seria ótimo, que é a escala, né, de florescimento do trabalho. Então, ela já está com a escala pronta, coletando dados, né, ela teve que modificar também a coleta de dados dela, que era inicialmente presencial, né, e passou a ser virtual, então ela tinha toda uma organização, né, de amostragem bem trabalhadinha, mas acabou que a gente, né, não conseguiu manter, e aí fomos para o formato mais remoto, tá? E a liderança autêntica, né, em organizações também do agronegócio, que é uma aluna que tem trabalhado com essa lógica, né, da liderança autêntica nesse contexto específico, né, do agronegócio. A ideia é que a gente sempre, a minha lógica, né, de pesquisa que a gente pensou para a psicologia positiva é sempre começar com uma pesquisa qualitativa sobre o tema, desenvolver instrumentos e depois irmos aqui para as intervenções. Então, a nossa lógica é sempre essa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o tema. Por que começa na pesquisa qualitativa? A gente não, obrigatoriamente, a gente tem, a própria Giovana, ela já foi direto para florescimento, né, não fez uma pesquisa qualitativa, mas eu tenho discutido muito, repetido muito, assim, o quanto os instrumentos de pesquisa, de medidas que a gente utiliza, né, dentro de teorias que são construídas em outro contexto, uma outra forma de pensar o mundo, a gente meio que vai trazendo para o Brasil isso, vai trabalhando isso, sem verificar o quanto as diferenças culturais podem afetar nesses olhares sobre os diferentes construtos. Então, eu sempre gosto de começar a pesquisa no olhar qualitativo. Eu não sou muito boa com pesquisa qualitativa, estou longe de chegar perto ali do Josimar com os trabalhos dele em pesquisa qualitativa, de Júlia, não é uma área que eu me sinto extremamente confortável. Mas eu acho extremamente importante que alguns elementos que são mais específicos de uma determinada cultura, eles possam, né, ser pensados no seu impacto de fato, tanto nos construtos que queremos avaliar, quanto na forma como construímos nossos instrumentos, né? Isso é uma reflexão muito antiga minha, acho que por volta ali de 2008, né, a gente fez uma pesquisa grande sobre saúde mental em jovens, então, assim, era uma pesquisa nacional, né, com diferentes pesquisadores, coletamos dados no Brasil todo, e tinha um questionário lá de concepção de saúde mental, funcionou bonitinho, né, tudo isso, né, em termos, era um questionário muito bem feito, mas quando a gente começa a trabalhar, né, numa parte da pesquisa, né, assim, quando a gente montou o questionário, né, bonitinho, para começar a coleta de dados em papel, né, ficou uma folha sobrando. E uma das minhas colegas decidiu que ela achava interessante que os alunos desenhassem ali, né, os jovens, né, desculpa, não eram alunos, desenhassem ali o que eles achavam que era saúde mental. Né, e foi muito interessante, porque
os jovens desenharam 2 aspectos que não estavam contemplados nos nossos instrumentos, né, de coleta de dados, que era violência e religião. Então, foram as categorias que mais apareceram nos desenhos e que, não, de fato, não eram contempladas nos instrumentos. Então, isso me fez refletir muito, assim, como que é importante você olhar para aquela cultura específica também, assim, para entender as especificidades. Não significa que o instrumento não seja capaz, né, de avaliar adequadamente aquela característica, conforme, né, o construto é definido e tudo isso, mas que algumas vezes, né, quando ele passa de uma cultura para outra, algumas especificidades elas deixam de ser contempladas. Então, gosto muito de trabalhar então, com essa lógica da gente começar na pesquisa qualitativa, né, a partir da pesquisa qualitativa, fazer um confronto, né, com a teoria, com a definição do construto, e a partir desse confronto, pensar a elaboração de itens, né, e a construção dos instrumentos e sua validação. Isso tem funcionado mais ou menos, né, a gente vê que algumas vezes o dado qualitativo, ele acaba, né, indo para caminhos que a gente nem está, né, muito distante da teoria, às vezes não funciona tão bem, outras vezes funciona melhor, mas isso também depende também muito de quem coleta, da forma de interpretação, isso tudo. Mas é mais ou menos a lógica. E os instrumentos, né, a gente pensa, né, que a partir dos instrumentos, né, de medida, a gente tem ali elementos também que propiciem a gente desenvolver mais pesquisa na área, aprofundar aqueles estudos, né, fazer os estudos relacionais, né, estudos também mais explicativos, né, por meio ali de modelos explicativos, mas também nos permitem avaliar, produzir intervenções e avaliar adequadamente intervenções dentro de uma determinada área para verificar processos de mudanças que ocorrem ou se é possível mudar determinadas características, né, ou construtos dentro da psicologia, como que a gente pode fazer isso. Então, acho que o fim ali desse olhar, né, que é onde a gente quer chegar, de fato, aqui nessas intervenções, e na avaliação de eficácia dessas intervenções. Enfim, essa é a pesquisa, né, de uma forma geral, na lógica da pesquisa que a gente montou, uma grande área de estudo dentro do nosso programa de psicologia, e que a gente tem aí recebido um bocado de aluno, muita gente interessada, né, e eu acho que tem muito para crescer, né, uma área que está crescendo muito, mas dentro da nossa instituição também uma área importante ali, né, como uma linha de pesquisa importante. Então, vou entrar especificamente, né, na pesquisa da Ana Maria Aires, né, ela fez um mestrado, ela defendeu agora em 2021, o trabalho dela foi sobre perdão no casamento, né, então, por isso que eu acho que é a ideia da gente construir, né, a gente já vinha com essa ideia de construir uma escala, que era aquilo que a gente queria estudar dentro de família, né, então ela vem muito dessa perspectiva, assim, de quando se fala de família, na maior parte das vezes, até historicamente, eu acho que né, o estudo de família, eles vêm muito numa perspectiva clínica, né, das famílias, do sofrimento das famílias, né, então quando ele vem muito dessa perspectiva clínica, você vê que muito do que se discute sobre família, ela vem nos conflitos, na violência, né, no adoecimento mental, e a gente pensou que pudéssemos olhar esses conflitos, essas coisas, a partir de um olhar mais positivo. Entendemos que a questão do perdão no casamento, né, nessa lógica, primeiro, né, do casal, né, mas para futuramente, talvez, a gente pensar na questão da família de forma mais ampla, mas como o perdão entraria na dinâmica do casamento e como poderia favorecer o próprio funcionamento, né, do casal. Tá? Então, o objetivo, a Ana, né, quando a gente conversou com ela, né, advogada, queria estudar violência na família, quando a gente começou a conversar sobre perdão no casamento, ela mudou, veio para fazer mestrado comigo e resolveu, de fato, estudar perdão no casamento, né, ficou muito empolgada com isso. Ela, né, o objetivo principal dela foi compreender a vivência do perdão por casais da contemporaneidade em estágios diversos do ciclo de vida familiar. Então, assim, a gente começa aqui naquela lógica anterior, né, que eu mostrei na pesquisa qualitativa, no mestrado da Ana foi nessa perspectiva, e aí a ideia é que a gente faça o segmento, né, ela já está aqui no doutorado, na elaboração do instrumento de perdão do casamento. Vou passar só um minutinho, que eu acho que eu mudei aqui o lugar.
Em seguida, né, a gente fala os objetivos específicos. Então, na verdade, ela põe 3 objetivos específicos, que foi explorar a concepção, né, de perdão no casamento, que é dentro dessa concepção a gente pensa em obter ali muitos elementos que permitam a gente identificar descritores, né, para pensar em escala e esse olhar mais próprio, tá? Tem, em seguida, né, conhecer as motivações de cada cônjuge, né, para o ato de perdoar. Então, esse é um outro aspecto que a gente pretende trabalhar aqui. Então, desculpa, gente, eu me extraí aqui tentando ver se eu conseguia voltar aqui, porque eu não estava mais vendo vocês, só estava lá no chat. Depois, se alguém fez alguma pergunta, eu acabei não vendo. Mas aqui, então, voltando aqui. Então, a gente primeiro explorar as concepções de perdão no casamento. Eu até montei um pouquinho uma cor bem mais clarinha aqui, justamente para chamar a atenção que aqui, né, esse era o nosso foco para os escritores. Mas ela também queria entender as motivações de cada cônjuge, né, para o ato de perdoar. Então, de fato, uma condição mesmo, né, das motivações para o perdão mesmo, né, do caso. E entender, né, como o perdão se insere ali na dinâmica relacional, né, como que teria já aí alguns elementos para a gente pensar na importância do perdão na dinâmica para o casamento. Tá? Então, foram esses 3 objetivos que ela trabalhou. Pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa, transversal, exploratória, ela utilizou entrevista semi-estruturada e análise de conteúdo para analisar os dados, né? Ela fez entrevista com 3 casais, né? Um com 8 anos de casamento, um com 13 e um com 25 anos, tá? Os 3 casais, né? Não era um critério dela, mas aconteceu, né? Por uma questão de conveniência. Eram casais heterossexuais, e que os 2 últimos, né, o casal de 13 anos e o casal de 25 anos, eram um recasamento, né? O casal de 8 anos era um casal que estava no primeiro casamento ainda. Tá? E o coleta de dados dela trabalhou em 2 etapas. Ela fazia um roteiro de entrevista que ela fazia com o casal junto, né, em que eles trocavam ali, conversavam junto, e depois ela fazia uma entrevista com cada cônjuge separadamente, pensando ali o perdão no casamento. Ela usa como definição de perdão, né, está escrito aqui, né, há perdão quando, né, desses autores, Fishman, Beach e Dávila, tá? Há perdão quando há perdão quando na DID existe ofensa por parte do transgressor, direcionada injustamente à vítima, que, consciente do seu direito de nutrir rancor, aversão e retaliação, opta voluntariamente a mudança de atitude em relação ao agressor, externando comportamento benevolente. Né? E aí, já num olhar de um outro autor, né, quando ela age dessa forma, quando há o perdão, o ato de perdoar, ele vai estimular qualidades não merecidas, né, em relação ao ofensor, que seria compaixão, generosidade e amor. Tá? Então, é mais ou menos essa lógica que a gente encontra muito na literatura científica, muito que não é perdão, né, e pouco uma definição assim, fechada de perdão. A gente trabalhou com várias formas e achamos que essa nos atendia melhor por conta de considerar tanto a questão relacional aqui na DIAD, né, que eu acho que é uma das características do perdão, quanto na questão do indivíduo, né, da pessoa que é vítima, que é aquela que vai perdoar. E fala dessa ideia de mudança de atitude, né, quer dizer, espera-se normalmente que a pessoa ofendida, né, se sinta rancor, aversão, raiva, tenha vontade de se vingar do outro, mas ela, em algum momento, por alguma condição, ela muda sua atitude e, de fato, perdoa o outro, né, modificando também seus sentimentos, não só em relação à situação que ocorreu, mas também em relação ao agressor. Né? Então, a questão do ser intra e interrelacional e a questão da mudança de atitude são elementos importantes na definição, né, na compreensão do perdão.
Mas ele, né, a gente vai entender o perdão como uma atitude, então ele vai ter os aspectos, né, emocionais, né, nessa perspectiva de atitudes, né, considerando ela como tendo três dimensões, então a atitude, né, em termos de aspecto, né, das emoções, do afeto do indivíduo, em termos de comportamento, em termos de cognição. Então, esses três elementos ele andam ali nessa mudança de atitude, tá? O comportamento é importante porque o perdão ele precisa ser externado de alguma forma, né? Então, se eu perdoo e não externo esse perdão, a literatura diz que não é perdão. Então, a questão do comportamento entra nessa trilha. Então, por fim, ela trabalhou, né, os dados dela, na verdade, ela acabou juntando as entrevistas todas, né, tanto as do casal quanto as individuais, e trabalhou bem dentro dessas três categorias que estavam dentro dos objetivos dela, e como era o mestrado, a gente precisou centrar naquilo que a gente já tinha proposto, então, identificando, né, categorias de concepção de perdão, motivação para perdoar e perdão na dinâmica do casal, separadamente, né? Então, primeiro ela trabalhou concepção do perdão, depois ela trabalhou motivação para perdoar e, por último, o perdão na dinâmica do casal, e aí ela foi constituindo os resultados. Então, o que a gente tem aqui, eu acho que é importante, né? Concepção de perdão. Ela dividiu, né, em 4 categorias, né? Então, perdão e religião, quer dizer, esse é um aspecto importante dentro da nossa cultura, né? A questão da religião e o termo, né, perdão, ele é muito forte dentro da religião, então ele vem muito, né, a questão religiosa na fala dos participantes, né? Então ele diz, né, que a ideia é que o perdão como um evento milagroso, né? Então ele é concebido, né, independente às vezes da mudança comportamental do transgressor, né? Então aquilo que os participantes vinham muito isso, né? Assim, tomam um perdão como eu devo perdoar porque Jesus perdoou, porque, né, da minha doutrina, é a forma que a religião coloca, né, é uma ação benevolente dessa forma, mas com esse foco eu perdoo porque Deus mandou, não sei se a gente pode dizer assim. Então era essa lógica, deixa eu ver se eu acho que eu até tinha separado algumas frases deles aqui, eu acho. Então, isso. Um dos participantes fala assim, mas eu encaro religiosamente, né? Então, eu pergunto o que é perdão, ela fala assim, é que ela encara religiosamente. Foi Deus quem me ajudou, porque esse sentimento um dia saiu de mim, estalar dos dedos, né, do meu coração. Essa questão do perdão eu até encaro como um milagre, eu vejo como um milagre. Então, assim, ela não tem uma intenção de perdoar, mas, de repente, esse perdão ocorre enquanto um milagre, né? Então, é isso. O outro participante diz assim, perdão para Jesus é o esquecimento das ofensas, isto é, não lembrar. Se você lembra, você não perdoou. Isso já foge um pouco, né, do conceito original de perdão, mas traz a questão da religiosidade. Depois esse mesmo participante ele vai falar muito dessa questão da religião, é muito importante para ele, né, e ele vai trazer o perdão sempre nesse aspecto. A verdade é que, né, os 8 participantes, né, que a gente teve, né, os 8 casais, né, eles tinham algum vínculo religioso. Alguns, né, que eu acho que um dos casais, eu acho que o mais novo, mais novo, ele era muito religioso, né, então era um casal que estava ali, muito unido ali pela questão da religião. O casal, né, que era ali com 13 anos de casamento, o marido, né, era, né, que inclusive essa frase que eu falei agora, ele era muito religioso, mas a esposa não era. E no segundo casal, o segundo casal era espírita, né? Mas não eram assim pessoas que viviam tão próximo, né? Nesse olhar, mas tinham essa crença no espiritismo, né? Pautando também a vida do casal. Então acaba que eles trazem, né? Esses aspectos. Então isso assim a gente vê, né, desde o início da história do estudo do perdão, lá no Santo Agostinho, a religião sempre enviesando o estudo do perdão, né, mesmo pela ciência, mas marcando aqui também na nossa realidade. O próximo, né, vem ali a próxima categoria, né, sensação de sentimentos ruins. Então, essa
categoria fala para a gente dessa superação dos conflitos, né, que essa superação do conflito, né, não só beneficia o casamento, mas também reduz o sofrimento do indivíduo, né, diminuindo o ressentimento, os pensamentos negativos e aumentando a empatia em relação ao ofensor, né? Então, traz muito isso, né, que essa sensação de bem-estar quando eu perdoo, né, que vem depois do perdão que a pessoa sente. Então, assim, depois que eu experimentei, né, o perdão que a pessoa diz, né, depois que eu experimentei, de vivenciar o perdão, nossa, é muito bom não guardar raiva. Eu carreguei muita coisa que eu não precisava carregar, é um alívio, é uma libertação. Ninguém sabe o que só se sabe que faz bem para quem perdoa, né? Do ponto de vista de pensar e você se sentir com a mente mais leve. Então, o perdão, ele, né, para os casais, eles têm essa característica também de tornar, né, de fazer com que a pessoa se sinta bem dentro dela, né, principalmente, e também na relação com o outro, tá? Então, eles veem o perdão como uma esquiva da ofensa, né, necessidade de distanciamento do ofensor, né, ausência de resolução do conflito e etapa negativa ou decisional do perdão. Então, aqui não é necessariamente perdão, mas eles trazem isso, né, aquela coisa de que eu preciso estar longe do outro para perdoar. Mas né, na literatura a gente entende isso muito como uma etapa anterior ao perdão, né? É uma etapa negativa e que, né, pode levar a um processo, uma decisão do indivíduo de perdoar. Então, a gente tem aqui, né, um dos participantes falando, né, hoje a gente se dá bem, porque só conversa sobre filhos. É muito mais fácil hoje falar em perdão porque estamos longe do que encarar a pessoa frente a frente todo dia. Aí sim, quando você está longe, você consegue perdoar. Mas se eu não tivesse casado, ela está falando do casamento anterior, né? Mas se ela não tivesse casada hoje, de ter dado tudo certo, eu não conseguiria perdoar. Então a gente entende que isso não seria necessariamente perdoar, né? Mas é essa necessidade de distanciamento que ainda, né? Até pela fala dela, traz aí ainda um caso de rancor, né? E tristeza, né? De alguma forma em relação ao acontecimento, né? Um outro participante ele fala assim: não ver mais a pessoa. Pronto, eu estou bem, ela também está lá. Eu encaro dessa forma. Fica aí dessa forma. Prefiro assim. Perdoo aquela pessoa e não quero mais ver. Pode ser até errado, mas minha personalidade é assim. Então, é sempre essa é a questão do distanciamento, né? Então, como a gente já falou, né? Tem a questão aí de que a gente entende que isso não seria bem um perdão, mas a gente trouxe aqui como uma categoria, porque foi algo que apareceu, né, de uma forma bastante relevante nos textos, né, nas falas dos participantes. E, por fim, né, o perdão no casamento, né, o perdão no casamento, apesar deles falarem desse perdão no dia a dia, tudo isso, ele dá um foco, os participantes deram um foco muito grande na ideia de traição. Então, o perdão no âmbito do casamento está vinculado, está relacionado à traição. Então, deixa eu ver algumas falas que eles trazem aqui em relação a isso. Assim, eu, sinceramente, tenho muita dificuldade com perdão, mas muita, muita mesmo. Por quê? Porque eu sempre associo o perdão com traição. Você vai ter que perdoar. Por quê? Pode ser que o perdão seja associado com outras coisas, que fique mais fácil, então, perdoar. Mas difícil mesmo é você perdoar no caso de traição. Então, vinculando essa ideia de traição, né, e a dificuldade de perdoar, né, quase que a traição é inadmissível no casamento, né, são 3 casais religiosos, então fica essa questão de quase uma inadmissão da traição. Então, aí o outro participante diz assim: então, perdão no casamento, eu acho que eu não tenho nada para perdoar. Ele nunca fez nada que eu pudesse perdoá-lo, nunca me traiu, nunca fez nada. Então, eu nunca tive que perdoar ele de nada. Então, se ele nunca me traiu, eu não preciso perdoar, né? Então, e a traição é aquela traição física, né, do relacionamento com o outro, né? E aí um terceiro ele ainda diz assim: mas no relacionamento eu não vejo uma situação que eu tenha perdoado, de perdão. Perdão eu tenho muito em relação assim, quando falo de perdão com traição. E para evitar essa traição,
eu e ela temos um jogo aberto, a gente não tem nada a esconder. Então, a ideia né, de que no casamento em si, apesar dessa concepção que eles trazem do perdão, mas no casamento o perdão está muito associado ao ato de traição, para os 3 casais. Em relação às motivações para perdoar, vou tentar ser um pouco mais rápido, porque está gastando aqui o tempo, né, mas buscar, né, a busca de bem-estar, né, então, foi uma das categorias que a gente traz, que é o bem-estar próprio como motivação para o perdão, né, então, se sentir melhor depois que perdoa, ou o perdão vinculado, né, ao peso também das convenções sociais e a ética no casamento. Então, os participantes trazem muito assim que é preciso perdoar para você não perder, não brigar no casamento, para você ter um casamento, né, mais durável e tudo isso. Então, é essa ideia, e que quando, com uma ofensa, que quando você perdoa, você se sente bem e você garante essa manutenção do casamento. Tá? E aí a manutenção do casamento por razão religiosa, né, que vem ali junto com a questão do bem-estar, já falei aqui antes, né, ensinamentos cristãos, né, como um exemplo de perseverança a ser imitado, e asseveram que os inúmeros obstáculos na dinâmica da vida propiciaram o amadurecimento individual, qualidade obtida por intermédio da religiosidade. Então, assim, como eu um casal que esse que era muito religioso, ele dizia assim, olha, o casamento é para a vida toda, então a gente tem que perdoar para que a gente possa continuar vivendo. E quando a gente vai ficando mais velho, né, quando no início do casamento era mais difícil, mas agora é mais fácil, né, com a convivência, com o amadurecimento de cada um, fica mais fácil. Então, te ver também, né, sempre, né, todas essas categorias, assim, muita essa coisa que vai do indivíduo e vai para a relação ao mesmo tempo, né? O perdão tem essa lógica de ser tanto, né, intrapessoal como interpessoal. E, por último, né, a questão da perdão na dinâmica do casal, né? Essa categoria foi um pouco mais difícil da gente trabalhar, né? Porque todas as categorias falavam muito dessa dinâmica do casal, mas ele fala muito desse processo de amadurecimento dentro do casamento, né? E né, que é o perdão como um elemento de comunicação que traz para a gente essa importância da ação, né, do comunicar ao outro, né, de formar o outro perdão, né, que é um aspecto que a literatura traz como relevante para o perdão, né, essa coisa do comportamento, e indicativo de satisfação conjugal, né? Então, assim, porque eu consigo perdoar mais facilmente, o relacionamento ele também fica mais satisfatório, é melhor, a gente conversa mais, né? Então a gente consegue fazer mais trocas, ser mais sinceros um com o outro, né? Então os casais traziam muito isso. E por último, a concretização da cumplicidade e da confiança mútuas, né? E o fortalecimento do laço matrimonial. Tá? Então, o perdão ele entra muito nessa função dentro do casamento, né? De manter a comunicação viva, né? De aumentar ali a confiança, né? De um do outro, né? E aí esse amadurecimento que é tanto do casamento quanto do próprio indivíduo que se vê no casamento. Então, acho que é uma fala que pode ajudar. O casamento é um exercício, assim, contínuo de convivência, de lidar com o outro, de tolerar, de perdoar. Eu vejo assim, hoje com esse tempo de casado, vai mudando, porque não era assim no começo. Quando eu tinha 1 ano de casado, 2, 3, era muito difícil perdoar. Com o tempo, isso vai ficando diferente. Então, é esse processo de amadurecimento que ocorre ali no casamento. Tá? Então, enquanto conclusões, né, dessa pesquisa, a gente, né, tirou que o perdão, né, não é reconhecido no cotidiano aqui do casal, assim, quando eles externam, mas durante a entrevista isso vai aparecendo, né, então, e a percepção dos casais se liga, né, unicamente ao ato de traição conjugal, né, que é inadmissível no casamento, tá? O perdão estava fortemente associado à crença religiosa cristã, tá? Além disso, ele é utilizado para fortalecer o laço matrimonial,
matrimonial violento ou abusivo, né? Isso já foi uma reflexão nossa, né? Esse nome de engessamento dos parceiros no ciclo de negatividade instalado, sem benefícios para os envolvidos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente considera, né, e pela fala dos participantes, a gente consegue perceber que eles também veem que o perdão é algo importante para a manutenção do casamento, né? A gente refletiu que nem sempre o perdão seria algo bom no casamento, principalmente quando a gente pensa ali em contextos, né, de casamento ou, né, de matrimonial violento ou abusivo, em que perdoar vai mantendo ali a relação né, insatisfatória, violenta e tudo isso. Então, a gente entende que, né, nessas condições o perdão ele não seria aquilo mais o mais adequado, né, para acontecer no casamento. Enfim, né, a gente não pode aqui avaliar isso, né, tem que fazer isso, mas que ele poderia entrar ali como uma variável negativa. Tá? Enquanto força de caráter, né, o perdão pode incrementar a qualidade das relações interpessoais de uma forma geral, né, e pela troca de sentimentos negativos por positivos e promoção do bem-estar. Então, acho que é mais ou menos nessa lógica, né, da pesquisa. Então, a partir, né, da pesquisa da Ana, né, a gente pensa aqui que a gente precisa fazer uma revisão de literatura sobre os instrumentos de medida de perdão, e aí, né, eu pedi para o professor José, justamente, acho que eu tinha ouvido que ele tinha um instrumento, que vocês tinham montado aí no LabMed um instrumento de perdão, mas acho que depois ele falou que não tinha, então acho que eu confundi, mas a gente está nessa parte de identificar quais instrumentos de medida que a gente tem de perdão, independente que seja no casamento, de uma forma geral, né, uma revisão de literatura para identificar tanto os instrumentos nacionais como internacionais. No Brasil, a gente até agora não encontrou nenhum, mas a ideia é que a gente, né, não mantenha, né, a gente está começando agora, né, essa busca, né, para a gente verificar, né, o desenvolvimento, né, de descritores, né, eu acho que tem alguns autores, né, que têm trazido escalas de perdão como um fator unidimensional, e tem aqueles que trazem como fatores multifatorial, né, como na verdade são três fatores, né, que é atitude, são os 3 fatores de atitude, né, comportamento, afeto e cognição, tá? A gente ainda não sabe, assim, a gente tem, a maior parte das escalas que a gente, né, trabalhou, ele traz o perdão no olhar, né, que a gente já encontrou, mas tem outras tantas, a gente não conseguiu levantar tudo, inicial do perdão como um fator único, tá? Mas a gente pensa que, entende muito o perdão, assim, nessa perspectiva multifatorial, mas a gente vai ver como vai ser mais na frente, tá? Aí, em seguida, né, elaboração e teste, né, da escala de perdão no casamento para uso na pesquisa inicialmente, né, a ideia não é usar ela para intervenção ou, né, na clínica de casais, a princípio, né, então a lógica é mais para pesquisa, e aí, a partir disso, né, poder pensar ali em umas intervenções e estudar um pouco, assim, aquilo que interfere, em que tipo de casamento faz sentido, né, em qual tipo de dinâmica, se de fato faz ou não, né, e a questão do perdão. Como uma força de caráter, né, que ele é do indivíduo, mas também é compartilhado com o outro. Gente, então isso, obrigada, tá, que eu botei aqui o meu e-mail, se vocês quiserem encontrar contato, ter mais detalhes sobre essa pesquisa, alguma outra pesquisa que a gente à vontade, exposição aqui. Trouxe essa figurinha aqui, né, esse quadro aqui, né, que fala dessa, né, do casamento, em torno a algo mais leve, né, em que há uma troca entre eles, mas que você tem ali o cotidiano também, né, as coisas do dia a dia, a cama, o tapete, né, a comida, né, aqui dentro, né. Enfim. É isso, gente, obrigada, e até as ordens, se quiserem comentar. Ai, Cláudia, ótimo, muito bom, não é? Vamos, pessoal, professora Cláudia, vamos aproveitar essa oportunidade. Muito bom, né, Cláudia? Achei fantástico a maneira, o processo todo. Achei uma ideia muito interessante, né? Essas preliminares qualitativas, né? Dando subsídios aí, né? E avançando para um processo de construção de instrumentos de medida, né? Achei um processo muito interessante, né? Muito, muito bom, né?
E, e essa ideia do perdão aí no casamento realmente é uma ideia muito, muito interessante, né? E, muito bom, adorei, não é? Adorei Obrigada. a tua apresentação, Cláudia. Acho que tem tantas coisas aí para serem vistas, né? Vamos ver. Eu não, assim, o Pecado não trouxe uma pesquisa assim, muito fechada, né? Um grande guarda-chuva que a gente está trazendo várias pesquisas ali. A ideia inicial era falar um pouquinho de cada uma dessas pesquisas que a gente está desenvolvendo, mas depois, quando eu lembrei da questão do perdão, eu falei assim, deixa eu então vou me aprofundar aqui no perdão no casamento. Então, quanto Isso é a tarefa. fundamental, né? Esse realmente é um construto fundamental na vida, né, Cláudia? Em todos os contextos aí, né? Cada vez nós estamos mais convictos disso, né? Vamos ver, então. Acho que já temos aí. Vamos aproveitar a professora Cláudia, pessoal. Boa tarde, professora, tudo bem? Sou de novo aqui o Luiz Antônio. É Oi, um Luiz Antônio. assunto bem... Oi, tudo bem? É um assunto muito legal, né? Muito interessante, assim, esse tipo de medida, assim, num contexto tão complexo, né? Hoje em dia também, né? Ao mesmo tempo tão volúvel, que se modifica a todo momento, enfim, né? É essa medida que a senhora tá fazendo, né? Enfim, está pesquisando. É, assim, a gente sabe, né, que assim como outras atitudes, né, o perdão também é uma delas, né, não deixa de ser uma atitude, né, porque envolve afeto, envolve experiência, envolve, enfim, né, e aí a predisposição para, de fato, você praticar, né, ou seja, desapegar, né? A gente precisa aprender a desapegar. E é tão complexo a gente desapegar, né? É tão difícil assim. Essa medida, né? Esse instrumento, eu não sei se eu não consegui pegar antes um pouco, né? Porque eu até fiquei sem energia e depois voltou. Mas a senhora partiu de algum é, instrumento relacionado a algum inventário, assim, em relação, um pontapé inicial que pudesse ter trazido esse desejo, né, de esse interesse, melhor dizendo, de criar esse tipo de medida, né, para essa pesquisa, né, para essa investigação, né, porque a gente já também, assim, olhando, a gente vê que tem outros inventários, né? Outras escalas assim que foram também, porque o perdão ele é também investigado já há um tempinho, já é um termo bem recente, muito recente, claro, é muito, mas muito recente mesmo, né? Mas assim, já tiveram algumas medidas que foram exploradas, né? E que foram aplicadas, né? Tiveram análises confirmatórias e tudo, né? Com alguns outros pesquisadores que também tiveram o mesmo interesse no perdão. A senhora partiu de alguma dessas análises, né? Que foram análises também confirmatórias, né? Estudos que foram é, princípios também dentro dessa realidade do perdão, né, dentro desse conceito, das atitudes, no caso, né, envolvendo atitudes, que é, no caso, o perdão. A gente pensou essa pesquisa originalmente, assim, nem foi em pensar em medidas, não, mas aquela coisa anterior da medida, né, de conhecer uma realidade para depois produzir a medida, né, considerando tanto a teoria quanto a realidade para produzir a escala. Então, assim, e por isso que a gente quer construir uma escala e não adaptar uma escala, ou usar uma escala já existente, adaptada para o Brasil, né? Então, eu acho que isso seria um diferencial de alguma forma, né, em relação à escala, à construção da escala. A gente não fez escalas, a gente teve, né, já no mestrado da Ana, a gente já identificou, por exemplo, escalas de 1985, bem antigas, sobre perdão, né, assim, é claro que a gente é muito crítico, né, a gente muda, né, a psicometria mudou, cresceu, desenvolveu, né, é outra história de 85 para cá, né, 85 você levava dias para fazer uma análise fatorial, né, simples, né, nem, né, se José Augusto, você acha que é mais ou menos contemporâneo, né, sabe? Não era fácil.
Então, mas a gente via, né, que dedicou várias escalas. Agora a gente está realmente montando ali, né, uma revisão de literatura sistemática sobre escalas de perdão, mas a gente ainda não está muito mais identificou, né, inicialmente muitas escalas internacionais, né, e a gente ainda não fez uma busca muito sistemática de escalas brasileiras. Encontrou muito. Então, se você tiver alguma indicação de alguma escala nacional, coisa, a gente tem muito interesse em conhecer. Bacana, parabéns, professor. Um trabalho bem iluminado esse. Eu acho que é um termo bastante que deve ser mais explorado até, né? Assim, né? As pessoas terem mais conhecimento disso, mais acesso. Muito obrigado por essa oportunidade de participar, né? E sucesso, tá? Muito sucesso para vocês, sempre. Obrigada. Obrigada. A gente tem muito essa ideia de que o estudo das virtudes, né, ele é importante para tornar o mundo assim mais harmônico, as relações mais saudáveis, né? A gente tem pensado muito, tem focado muito nessa parte das virtudes também. Verdade. Não sei, mais alguma questão? Vocês querem comentar mais alguma coisa? E aí, pessoal? Mais alguma pergunta para a professora Cláudia? Giane, olá, Giane? Não, fiquei só com uma... Boa tarde, professora Giane. Eu sou graduanda em psicologia, estou aqui trabalhando com o professor, né? Eu fiquei com dúvida, e depois eu vou procurar um pouco, e fiquei interessada na questão do florescimento, né? Primeiro, também elogiar aí o trabalho, né? Interessantíssimo. E, enfim, falar um pouco dessa dúvida que eu fiquei em relação ao florescimento, né? No contexto organizacional, não foi isso? Isso, mas o construto, inicialmente, ele não é montado, não é focado nas organizações, né? O florescimento é do indivíduo, né? E ele deveria ocorrer em todas as condições do indivíduo. Mas ele é um construto dentro da psicologia positiva que vai trazer, assim, ele vem, né, do Seligman, que é o primeiro lá do Halley, que vai trazendo a psicologia positiva, aí ele passa pela felicidade, aí ele acha que a felicidade é muito subjetiva, não dá para fazer uma medida legal e tal, e aí ele acaba trazendo essa ideia do florescimento, né, do florescer. E aí o florescimento ele é trabalhado, assim, não tem uma definição muito clara do que é o florescimento conjunto, mas ele é trabalhado em 5 elementos. Eu não vou dizer se eu vou lembrar todos, mas relacionamento positivo. Relacionamento positivo, vamos lá. Engajamento. A questão do flow, né, que é o engajamento, o flow, relações positivas. Meaning, sentido. Sentido, né, que é o do tal do significado da vida. Qual é o outro? Ajudem aí. O que mais que tem? É aquele acrônimo PERMA, né, Cláudia? É a PERMA, né? Então, eu trabalho eles em 5 aspectos, né? Então, ele não define claramente o florescimento, mas ele traz o florescimento muito nesses 5 elementos. Então, o que a gente busca, né, assim, é que aquilo que assim, seria um estado ótimo de bem-estar. O florescimento assim, não é bem, né? Eu estou excelente, né? Estou num estado ótimo de bem-estar. Né? Então, assim, não é uma coisa que eu tenho o tempo todo, mas é que eu deveria perseguir na minha vida. Então, quase que a gente vai, né, não sei se eu estaria equivocada, assim, mesma coisa, assim, mas de plenitude, né, momentos de plenitude que eles são importantes para representar um estado que não é um estado mais ou menos, mas um estado máximo de felicidade. Então, e essa seria um aspecto importante na vida das pessoas. E aí ele é transpassado para a questão do trabalho
nesse sentido de que o trabalho, né, do indivíduo, ele pode representar algo extremamente satisfatório para o indivíduo, que não é aquilo que é só bom ou satisfatório, mas que é muito bom para o indivíduo. E que isso, de fato, levaria ali a um florescimento, aquela coisa também que a gente pode pegar lá no Maslow, também aquela autorrealização, naquele topinho ali da pirâmide, né? Então, acho que, né, eu não sei se o Sérgio ia me xingar por estar fazendo essa comparação, mas, enfim, eu sigo muito isso, né? Aquele o máximo que eu posso ter ali né, no meu desenvolvimento, na minha condição de vida, de pessoa, que eu sou, né? Aquela autorrealização. E aí, esse é o construto de florescimento, é um construto que eu acho que são muito bonitos. Acho que bem capenga ainda, conceitualmente, teoricamente. Achei bastante interessante, professora. Muito obrigada. Bom. Uma coisa que eu aprendi agora contigo, Cláudia, é a gente está... Quando a gente está criando um instrumento, né, nós costumamos assim fazer uma revisão, não é, desse construto, né, buscar adquirir um razoável, nem que seja, domínio desse construto, né, para que a gente possa operacionalizá-lo na sequência, né? E eu achei muito interessante, não é, essa abordagem qualitativa, né, que tu propões, essa lógica que tu nos propõe, não é? De também ter ali um subsídio qualitativo, não é? Porque isso realmente vai nos ajudar, esses construtos, em geral, não são brasileiros, né? Digamos assim, não são criados no Brasil, não é? São criados em outras culturas, né, Cláudia? E a gente precisa verificar isso realmente de uma maneira mais... Achei muito interessante isso, né? De uma maneira mais qualitativa, para ver como é que vai se dar também essa adaptação, digamos assim, não é? Mesmo que a gente esteja criando o instrumento, pois então, e aí mais do que, né, do que nunca, não é? Isso se torna extremamente necessário, né? Porque a gente vai poder ter essa coisa mais íntima, digamos assim, das pessoas, né? E recolher esses subsídios para depois, então, talvez voltar para aquele processo lá, não é? E ter realmente esses itens construídos de uma maneira possivelmente mais bem adaptada a essa, não é? A essa nossa gente, a essa população aqui que a gente né, esteja focando para essa construção. Muito interessante isso, Cláudio. Eu vou refletir bastante sobre isso, né? Também eu acho que até nas questões da adaptação propriamente dita, não só da construção de medidas novas, mas nesse processo aí não é da adaptação de instrumentos estrangeiros, que a gente, em geral, faz esse processo de tradução, back translation né, e também de validade de conteúdo, com auxílio da expertise de outros colegas e coisas assim, mas também era interessante, não é, um trabalho, embora essa coisa do conteúdo ela seja liquale também, não é, no julgamento dessas avaliações, mas também uma aproximação assim com essa população foco, né, para a qual essa adaptação está sendo objeto, né? Isso também era interessante de se fazer alguma coisa, não é? A gente às vezes faz aquele negócio de uns grupos de discussão para, digamos assim, adaptar os itens a uma linguagem mais próxima e, não é, uma semântica sem perder a semântica, mas uma adaptação mais próxima daquela população, não é? Porque às vezes o vocabulário é também né, importante, as pessoas não entendem determinadas palavras, mas eu acho que uma pesquisa anterior, assim, também talvez de um cunho mais qualitativo, né, em torno desse construto, mesmo da adaptação, ele ia trazer subsídios importantes também para essa formulação adaptativa, né, dessa escala que está lá num outro idioma, de uma outra cultura também, né? Interessante essa ideia, eu acho muito importante. Eu sempre acho que essas coisas podem ser, não é? Embora eu não tenha
expertise nisso, e isso me atrapalha, às vezes, de poder fazer essas articulações, mas eu sempre acho muito importante, assim, não é, de que penso que um trabalho qualitativo pode levar a um quantitativo, assim como também o inverso. Eu acho que o trabalho quantitativo ele pode nos chamar a atenção para determinadas particularidades, né? Que a gente possa lá até fazer uns estudos de caso, um aprofundamento, não é? Daquilo que a medida está nos mostrando, às vezes pessoas com assim com graus menores ou com graus maiores, né? Que seja você entender melhor isso, por que isso se dá dessa forma, né? Vamos nos aproximar, ficarmos um pouco mais íntimos disso para compreendermos mais, não é, Cláudia? Então, essa articulação, eu acho... Sim, Cláudia? Não, estou falando para a gente compreender os outliers, né? Pois então, né? Até nisso, né? Nessa perspectiva, isso se torna importante, esclarecedor, não é? E é muito interessante. Eu acho que tu traz uma proposta ótima para nós pensarmos, né? E quem sabe daqui a pouco alguém vem com alguma ideia que a gente possa tentar colocar isso em prática também, né? Nós temos aqui a Mariana, já botou até umas coisas, acho que para ti aí no chat, né? Porque ela está fazendo uma revisão sistemática, Cláudio, sobre esses construtos do Martin Seligman, aí, né? Dessa teoria do florescimento, aplicadas aos estudos aqui no esporte brasileiro. Ela se interessa pela psicologia do esporte, então está fazendo aí esse levantamento de ver o que já apareceu, né, de construtos, deliberadamente, né, de construtos da psicologia positiva na nossa pesquisa brasileira aqui esportiva. Está sendo muito interessante. Tu sabes que eu acho que nós vamos querer também, né? Hoje tu mencionasse o nome da professora Gislaine, né? Sim. Eu acho que seria importante para a Mariana e tudo. Nós vamos querer nos aproximar da professora Gislaine aí também, que eu acho que vai ser muito, muito bom isso, né? Pois é, tem um grupo aqui na Universidade Católica, né, que está meio que junto da gente na pesquisa, que trabalha, que é do programa de educação física. Então, não é bem psicologia do esporte, porque elas são educadoras. Gislaine é educadora também, mas ela também é no mestrado em psicologia, mestrado e doutorado em psicologia, é educadora física, né? Então, eles têm trabalhado muito as questões positivas dentro da educação física, eu não sei, mas não é especificamente da psicologia do esporte, né? Dessa relação entre exercício físico e características positivas. Eu tive recentemente num doutorado da Patrícia, que ela falou, acho que ela trabalhou com o conceito de felicidade, ela fez uma imensa revisão do conceito de felicidade, muito boa, e acho que ela defendeu ano passado, e ela consegue inchar um pouco esse nó, que é a questão da felicidade, bem-estar, florescimento, e toda hora aparece aí um construto novo, e a gente fica nessa confusão. Ela consegue fazer né, uma boa revisão teórica disso. Ela trabalhou com uma escala de felicidade relacionada, trabalhando com atletas, eu não lembro exatamente qual área. De um ano para cá, a idade já não me permite assim, guardar tão bem. Tão bom. Mas eu posso... Informação, Cláudia, é informação demais. Informação demais. A gente acaba tendo tanta coisa, né? Que a gente acaba se perdendo. A gente lembra dos trabalhos, dos alunos, mas assim, acaba que os detalhes a gente acaba se perdendo, né? Então, ela tem um trabalho muito bom. Tem ela e tem uma outra professora também, que eu também tive numa banca, essa eu nem conhecia, depois eu conheci futuramente, que também é da educação física, e que tem uma aluna, que inclusive é minha homônima, que é a Cláudia, que também está trabalhando com a psicologia positiva. Agora eu também não estou lembrando qual é o construto, porque ela ainda está na qualificação do doutorado dela. Então, assim, a gente está montando aí um grupinho também próximo, né? A gente, na verdade, tem uma triangulação entre psicologia, gerontologia e educação física, né? Então, a gente meio que passa ali, né? A professora Eduarda, da pesquisa, ela é da gerontologia, então a gente passa ali nesses três áreas, né? Mas
por a proximidade pessoal do que, na verdade, por uma lógica científica, né? Mas a gente sempre tem feito bastante trocas nesse grupo. Eu posso manter um contato, botar vocês em contato com elas, né, e falar um pouquinho. A Gislane é muito envolvida dentro da psicologia do esporte, né, então acho que ela pode trazer alguns alunos para falar sobre psicologia do esporte. Posso tentar intermediar o contato de vocês. A Mariana está aí explorando o flow, né, lá do Csikszentmihalyi, né, que é um outro construto importante da psicologia positiva, né. E flow em atletas. Ela se interessa nesse contexto do esportivo, né? Mas é um outro construto que pode estar em todos os contextos aí, esses todos que tu trouxesse para nós, né? Agora, flow em atleta deve ser interessantíssimo. Né? Pois é. É um construto, é um estado mental ótimo, né? Que favorece o desempenho de tarefas, né? Concentração e coisas do gênero. Tudo ali, né? Eu acho que um atleta numa competição, assim, ele fica em estado de forma, não tem como, né? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Nós já estamos aqui abusando também da professora Cláudia aqui do tempo dela. E vamos ver aí se vocês têm mais alguma coisa. Bem. Então, acho que nós vamos agradecer, não é, a presença da professora Cláudia aqui. Já estamos aí também quase que 2 horas aí, né? Foi muito bom, né, Cláudia? Foi excelente a tua apresentação aqui. Nos trouxe mais um tema importantíssimo da psicologia, né? E aplicação em diversos contextos. E também a gente está tentando aí, né, junto com a Mariana, também fazer alguma coisa nessa perspectiva, né? Essa é uma contribuição mais jovem aí, né, dentro do desenvolvimento da psicologia, né? A nossa caçula da psicologia é a psicologia positiva, né? Embora, como tu bem trouxesse ali, né, que ela tem raízes ali em outras propostas anteriores, né, muito importantes. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Mas são propostas já anteriores, né, como tu bem mostrasse ali para nós, né, trazendo aqueles humanistas fantásticos, né, que apenas não tinham esse aparato metodológico todo, né, colocado no seu trabalho, né. Eles mais também reagiam um pouco até à própria ciência, né, o comportamentalismo e a psicanálise, e estavam mais, digamos assim, interessados no próprio respeito ao ser humano, né, antes de qualquer coisa, né, do que... Isso era também um pouco meio assim interessante, porque o Maslow foi um comportamentalista fantástico, um discípulo do Skinner, mas ele evoluiu, né, Cláudia, para essa posição, né? Eu acho admirável o trabalho desses 3 que tu trouxesse ali. O Viktor Frankl também é um outro, né, tem uma contribuição enorme aí nessa coisa do sentido, né? E eu acho que o pessoal da psicologia positiva, eu tenho essa mesma tese tua, né? Eles aproveitaram essa experiência e, olha, a gente consegue botar uma metodologia nisso aí, fazer ciência, né? Quer dizer, desenvolver algumas leis, algumas teorias, algumas coisas assim, né? Que não era... rigor, né, para pesquisa, eu acho. O rigor, né, científico para a teoria. Isso, anteriormente. Né? Muito bom, Cláudio. Te agradeço muito. Nós vamos ficar aí, né, te devendo mais essa, né? Isso. Mas é bom, né? É bom. A gente se sente bem, não é? A gente se sente bem dessa maneira. E também isso, o que nós queremos dizer, assim, que nós estamos aqui também abertos, né? E com muita vontade também de trocar mais contigo, né?
no que tu precisares da gente para parcerias e coisas assim, não é? Que eu acho que é isso que a gente quer, não é? Também com essa coisa também da Ampep, com o grupo da Ampep e tudo mais, não é? Eu acho que é esse o objetivo disso, que a gente possa, não é, nos fortalecer mais até nesses intercâmbios e é assim mesmo que a gente consegue fazer as coisas, né? Porque sós nós não conseguimos fazer nada, né, Cláudia? E a gente precisa, até por questões aí também de... Agora nós estamos aí num período também de avaliação e dos nossos Ah, PPGs e tudo mais, né? E há também essa demanda da realidade, né? Que é, além da gente se deleitar com tudo isso que a gente faz, que a gente gosta muito, eu sei que tu és uma apaixonada disso tudo também, nós também somos uns trabalhadores também dessa coisa toda e temos que produzir, não é? Assim como todos os outros trabalhadores. nossa carga é pesada. Não é fácil, né, Cláudia? Muito obrigado, Cláudia. Tá? Vamos fazer umas parcerias, de repente a gente faz uma troca de escrever alguma coisa em conjunto, né? Católica, Bom, você. o Josimar já nos botou numa lá, não é? Nós já vamos ter aí uma... Pois é, mas vamos construir outros também juntos. Acho que sempre se Vamos. constrói coletivamente, né? E aí acho que é bom ter mais essas trocas. Aí eu queria agradecer, então, a oportunidade de falar do meu trabalho, das trocas que vocês trouxeram, né? Algumas reflexões aqui. E pedir licença, né, para mandar, professor, para você pelo WhatsApp o link da escala de florescimento da Giovana, para você compartilhar aí com o grupo, para ver se, né? Bom que vocês conhecem a escala também, e se vocês puderem compartilhar para a coleta de dados dela, a gente agradece. Faremos isso sim, vamos divulgar aí também nas nossas mídias e tudo, né? Vamos ajudar nisso, Cláudia. Sem dúvida. Tem um desafio enorme nesses tempos de pandemia, né? Sim. Uma coisa que a gente vai trabalhando. Então, obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Um abraço para ti. Te cuida aí, né? Porque a coisa tá feia aí também, né? Está bem feio aqui. Pois Mas só vamos cuidando, né? Isso é importante. Sempre cuidando. Então, gente, boa noite. Boa noite. Muito professora. obrigado. Obrigada.